Deus por essa oportunidade de estudarmos a lição da Escola Dominical. Estudaremos a lição 12 da Revista dos Adultos, a coragem do apóstolo Paulo diante da morte. Dando continuidade ao assunto do nosso trimestre, que é o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. Revista comentada pelo nosso pastor Elenay Cabral, que é escritor, conferencista, consultor doutrinário da CPAD. Glórias a Deus. Então vamos dar continuidade sobre essas lições maravilhosas que Paulo nos deixou, esse legado maravilhoso. E vamos ver mais uma característica do seu ministério, da sua vida. Lembrando os irmãos que aqueles que desejarem podem fazer o download dos slides que utilizaremos na lição. Na descrição do vídeo vocês encontram os links dos slides, tanto em PDF como PowerPoint. Os irmãos possam utilizar livremente. Pedimos tão somente que os irmãos compartilhem, os irmãos se inscrevam no nosso canal para, aleluia, abençoar o nosso trabalho. Amém? O textual da nossa lição diz: e assim, nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. 2 Coríntios 4, versículo 11. A verdade prática diz: o Espírito Santo nos prepara para sofrer por Jesus Cristo e suportar as angústias e as aflições na obra de Deus. Então, quando Paulo é chamado, Jesus já disse para Ananias que ia mostrar o quanto ele haveria de padecer pelo seu nome. E nós também temos que ter essa consciência de que servir a Deus também é padecer. Nós também sofreremos angústias, aflições. Talvez hoje, em um país com liberdade religiosa que vivemos, nessa época, nós temos usufruído dessa liberdade, dessa facilidade no seu evangelho, de ser crente, mas muitos irmãos estão sofrendo perseguições ferrenhas em outras partes do mundo, como já sofreram, e nós também podemos vir a sofrer, Podemos vir a sofrer e devemos estar cheios do Espírito Santo para poder suportar e para poder até enfrentar a morte com a cabeça erguida, sabendo, aleluia, que em quem nós temos crido e que Ele é poderoso, louvado seja o nome do Senhor, para nos salvar, e é poderoso, aleluia, para que quando, aleluia, combatermos o bom combate, terminarmos a carreira, recebermos então a coroa da justiça, louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos que ter esse ímpeto como Paulo, aleluia, de se for necessário sofrer por Jesus, soframos e vençamos, louvado seja o nome do Senhor. O texto bíblico se encontra em Atos, capítulo 21, versículos 7 ao 15. Vamos fazer essa leitura. E nós, concluída a navegação de Tiro, viemos a Ptolemaida, e, havendo saudado os irmãos, ficamos com eles um dia. No dia seguinte, partindo dali Paulo, e nós que com ele estávamos, chegamos a Cesareia, e entrando em casa de Filipe, o evangelista, que é um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam, e demorando-nos ali muitos dias, chegou da Judéia um profeta, por nome Ágabo, e vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo e, ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse: isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. E ouvindo nós isto, rogamo-lhe, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Mas Paulo respondeu: que fazeis vós, chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. E, como não podíamos convencê-lo, nos aquietamos, dizendo: faça-se a vontade do Senhor. Depois daqueles dias, havendo feito os nossos preparativos, subimos a Jerusalém. Glórias a Deus. Então vemos que Lucas relatando, ele dizendo que nós, ele citando nós, então ele foi um daqueles que estava ali quando o profeta anuncia a Paulo que haveria de acontecer com ele em Jerusalém. E Lucas, juntamente com os demais, com os que estavam ali na casa de Filipe,
tentam, persuadir Paulo para não ir. Mas Paulo disse, que fazeis vós chorando e magoando o meu coração? Porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Então Paulo sempre teve essa coragem, não só aqui nesse episódio, mas a gente vê durante toda a sua vida, desde quando ele aceita Jesus, em Damasco ele já era perseguido, já teve que sair, baixado lá pelos irmãos em um cesto pelo muro, porque já havia risco ali de morte, já estavam querendo matá-lo. Também em Jerusalém, quando ele chega ali depois de 3 anos, depois que ele passa ali aquela fase no deserto, em Jerusalém também os gregos já queriam matá-lo, então levam ele até Cesareia, e de Cesareia ele volta para Tarso, para Cilícia. Então ele sempre estava correndo risco e sempre ele tinha coragem. Em Listra ele foi apedrejado quase até morrer, mas depois os irmãos foram lá e ele se levanta e continua a obra. Então ele nunca se acovardou, ele nunca quis parar, porque ele sabia, aleluia, que ele estava servindo o Filho de Deus, ele sabia em quem ele cria, aleluia. A revelação de Jesus foi tão tremenda na vida dele que ele não temia mais a morte, glórias a Deus. Nós também devemos viver dessa forma, saber em quem cremos, louvado seja o nome do Senhor, é aquele que é poderoso, como diz a palavra do Senhor, não temer aquele que pode só matar o corpo, mas devemos temer aquele que pode matar o corpo e lançar o espírito no inferno, glórias a Deus. Então Paulo tinha essa convicção de que Jesus era o Jesus ressurreto, vivo, aleluia, como ele vai ensinar aos Coríntios, Se Cristo não tivesse ressuscitado, era vã a fé, mas como ele ressuscitou, glórias a Deus, agora ele pregava a Cristo com ousadia, aleluia. O objetivo geral da nossa lição, irmãos, conscientizar a respeito da coragem diante da morte. Os objetivos específicos é mostrar a consciência de Paulo quanto a padecer por Jesus, apontar a coragem para enfrentar as ameaças da morte e destacar as acusações e prisão de Paulo no templo. Então, conforme o pastor Daniel Dutra, ele cita em seu vídeo, a nossa lição é uma lição expositiva, pois a gente vai até aqui os fatos que ocorrem referente aqui o capítulo 20, 21 de Atos. Então vamos fazer a exposição desses versículos. Introdução da nossa lição diz: Nosso Senhor deseja que tenhamos consciência a respeito do nosso chamado no reino de Deus. Muitas vezes esse chamado requer padecimento. Se estamos na direção do Espírito, isso deve nos dar coragem para fazer a sua vontade, mesmo que essa atitude coloque em risco a nossa vida. É sobre essa coragem para fazer a vontade de Deus que estudaremos nessa lição. Glórias a Deus. No interagindo com o professor, também podemos destacar importantes lições. O nosso tempo é marcado pelo imediatismo. Pouco de nós se prepara à morte. Aliás, só de ouvir a palavra morte, muda o humor, a tristeza domina o ambiente. A vida, o ministério de Paulo mostra que a coragem diante da morte não é escapismo, mas resultado concreto da dimensão profunda da fé que domina a vida do cristão. Essa dimensão salvífica mudou o olhar do apóstolo para o que faz sentido na vida concreta. Dessa forma de escolher entre estar com Cristo e permanecer na terra, o apóstolo não tinha dúvida. Escolheria estar com Cristo. Paulo tinha certeza. Aleluia. Que ainda que ele morresse ali fazendo aquela obra, ele estaria com Cristo imediatamente. Aleluia. Ele sabia que era melhor estar com Cristo. Quando ele escreve isso aos Filipenses, ele está na prisão lá em Roma. Como diz aqui em Filipenses capítulo 1, 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário por amor de vós ficar na carne, e tendo essa confiança sei que ficarei e permanecerei com todos vós para proveito vosso e gozo da fé. Embora fosse melhor estar com Cristo, ele tinha a convicção de que ele, estando na carne, estaria servindo aos irmãos. Glórias a Deus. Então ele estava em aperto, mas ele falou, não, é melhor ficar aqui para poder servi-los, louvado seja o nome do Senhor, poder fazer essa obra gloriosa. Então ele não tinha medo da morte. Para ele o viver era Cristo, o morrer era ganho. Para Paulo permanecer neste mundo só se justificaria se fosse para desgastar-se pela causa do Evangelho.
primeiro tópico da nossa lição é a consciência de Paulo quanto a padecer por Jesus. A insistência de Paulo em ir a Jerusalém. Então, Paulo ele vai a Jerusalém, né? Essa já era a quinta visita que ele fazia a Jerusalém. Lá em Atos 9:29, ele vai, conforme, né, o texto de Gálatas, depois de 3 anos ele vai a Jerusalém, passa ali 15 dias, né, os apóstolos, logo no momento dessa conversão, temeram a ele, precisou Barnabé apresentá-lo, ou interceder por ele ali perante os apóstolos. Então, ali foi a primeira visita a Jerusalém. Depois ele volta novamente a Jerusalém, ele já estava em Antioquia, já tinha sido buscado lá em Tarso por Barnabé, já ensinava lá em Antioquia, mas teve uma oferta que eles levaram ali para que, né, conforme a profecia do profeta Ágabo, que estaremos falando sobre ele daqui a pouco, ele também profetizou que haveria fome ali na Judéia. Então eles levam uma oferta ali, né, para os anciões ali na Judéia, e em Atos 11:30 fala sobre essa ida a Jerusalém. Em Atos 12:25 diz: terminando o serviço, eles voltaram de Jerusalém. Em Atos 15:2, a partir da primeira viagem missionária, né, com o conflito que começava a ter ali com os judaizantes, Paulo e Barnabé vão também a Jerusalém e há o concílio, quando então, né, Tiago, os anciões, eles decidem que os cristãos, né, os gentios, não tinham a necessidade de cumprir a lei, mas simplesmente, né, se resguardar da carne oferecida a ídolo, da prostituição, do sangue, né? Então, tirou o peso ali dos gentios a esse respeito. Em Atos 18:22, no final da segunda viagem, Paulo passa também por Jerusalém e volta para Antioquia, no finalzinho da viagem. E agora em Atos 21:17 a gente vai ver esse episódio de que Paulo está indo para ali já consciente de que haveria de sofrer na mão ali dos judeus em Jerusalém. Ele estava preparado até que, se fosse preciso, morrer por Cristo. Aleluia. Mas não vai acontecer isso, ele vai ser preso em Jerusalém, né? Mas ele está com o ânimo pronto. Embora os discípulos todos insistiam para ele não ir, né? A profecia, né? O profeta, ele não falou que não era para ele ir, mas disse o que ele ia passar lá, que ele ia padecer lá, e ele não se acovardou, né? Ele permaneceu firme no seu propósito e na direção do Espírito Santo. Nas primeiras lições desse estudo, vimos que por meio da resposta divina a Ananias, nosso Senhor disse que Paulo haveria de padecer pelo seu nome. Atos 9:15 diz: disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Esse tempo havia chegado para o apóstolo, haja visto o seu desejo de ir a Jerusalém, mesmo após ouvir o profeta Ágabo dizer-lhe que os judeus o entregariam nas mãos dos gentios. Atos 21:11, e vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, e ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse: isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. Então, como já citamos, Paulo, desde o início da sua conversão, ele já começa a padecer, né, em nome de Jesus, e agora, através desse, né, a partir do momento que o profeta anuncia, não só esse, né, a gente vai ver que em versículos anteriores, Paulo já vinha recebendo aviso, né, os irmãos eram usados por Deus, o Espírito Santo já alertava Paulo que ele haveria de sofrer em Jerusalém, mas isso não o intimidou, pelo contrário, ele continuou firme na direção do Espírito Santo. O Espírito Santo em nenhum momento disse, não vá. Ele disse, vai acontecer isso e isso. E ele foi já sabendo, né, que ele corria perigo. Entretanto, por meio do Espírito Santo, Paulo discerniu que era a vontade de Deus que ele enfrentasse prisões e açoites pelo nome de Jesus, conforme ele mesmo reconhece. Mas em nada tem a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira. Né? Então, desde lá em Atos 20, quando ele está ali em Mileto, né, ele diz que já sabia que ele esperava prisões. Né? Então, ele não era covarde, ele permaneceu corajoso até o fim. Glórias a Deus. Então, Paulo discerne, né, que o Espírito Santo não está dizendo para ele não ir, está apenas alertando, dizendo que ele haveria de passar. A profecia de Ágabo, porém, não tinha caráter decisivo, mas deixava o apóstolo com a consciência livre para ir ou não a Jerusalém.
Ele sabia que seu sofrimento era inevitável, primeiramente em Cesareia, depois de Jerusalém. Na verdade, acho que a ordem aqui está trocada, né? Primeiro ele sofre em Jerusalém, depois ele é preso em Jerusalém e depois enviado para Cesareia. Então, primeiramente em Jerusalém, depois Cesareia. É preciso que todo obreiro tenha pleno discernimento da circunstância para fazer a vontade de Deus. Segundo tópico, subtópico, de Mileto para Tiro. Paulo tomou a embarcação que ia de Mileto para Tiro. Atos 21, 6 e 7. E sua despedida em Mileto foi muito especial. O apóstolo decidiu em seu coração que deveria ouvir a voz do Espírito e partir. Atos 20, 22 e 24 diz o seguinte: E agora eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me espero prisões e tribulações. Mas em nada tenho minha vida por preciosa, contanto que cumpro com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Então, de cidade em cidade, Deus estava revelando a ele que esperava a ele prisões e tribulações. Então, imagino que por onde ele passava, alguém usado por Deus já também profetizava a respeito desse momento. Mas Paulo persistiu na sua jornada. Nada mais o prenderia, nem mesmo os filhos da fé que ele fizera para Cristo. Em Tiro, Paulo se encontrou com os discípulos da cidade e foi ali que lhes aconselharam a não ir a Jerusalém, pois enfrentaria muitas ameaças. E achando discípulos, ficamos ali 7 dias e eles, pelo Espírito, diziam a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então Paulo discernia a vontade de Deus. Os discípulos não, estavam mais dirigidos pela emoção, como o próprio Lucas, dizendo nós insistimos com ele para que ele não fosse. Mas Paulo ele discernia que Deus não estava dizendo para ele não ir. Deus estava dizendo o que ia acontecer. Esses irmãos oraram de joelhos na praia pelo e com o apóstolo. Nesse lugar havia o bálsamo espiritual misturado à tristeza da despedida. Esse episódio mostra o quanto devemos cuidar um dos outros, principalmente quando nos encontramos numa missão espiritual. Devemos interceder, devemos ajudar, orar. Então os discípulos não conseguiram mudar a ideia de Paulo, mas oraram e apresentaram Paulo ali, aleluia, com emoção, despedindo dele, e aquilo ali era algo que o animava, o consolava a sua alma ali, vendo o amor dos seus irmãos. Terceiro, passando por Cesareia. Nessa cidade, o apóstolo aproveitou a ocasião para fortalecer a fé dos cristãos de Cesareia. E ali Paulo encontrou um dos diáconos eleitos, um dos 7, em Jerusalém, que se tornaram evangelistas, inflamado pelo Espírito, Filipe. Este recebeu e hospedou o apóstolo e seus companheiros em sua própria casa. Segundo a narrativa de Lucas, Filipe era um homem espiritual e suas 4 filhas donzelas eram profetisas. Nessa permanência de 8 dias em Cesareia, Paulo não se organizou para ficar mais tempo e resolveu seguir pela estrada até Jerusalém. É muito significativo quando o nosso coração, inflamado pela convicção do Espírito Santo, persevera em cumprir a missão otorgada por ele. Então, ali a casa de Filipe, uma casa, um ambiente espiritual, ele e as filhas, profetisas, e daqui a pouco chega a Ágape, e conforme o pastor Ciro Zibode, um culto pentecostal, glórias a Deus. Então o Espírito Santo estava ali, se manifestou, mas Paulo discernia a voz do Espírito Santo. O autor da lição diz que ele permaneceu ali 8 dias, embora o texto bíblico diz que foram muitos dias, não diz a quantidade exata, mas não sei se ele teve outra fonte, essa informação de 8 dias. O segundo tópico da nossa lição é a coragem para enfrentar as ameaças de morte. Primeiro subtópico, a coragem do apóstolo pela voz do Espírito. Depois de ouvir a mensagem profética acerca do risco de morte que enfrentaria em Jerusalém, Paulo procurou ouvir a voz do Espírito ao seu coração. Isso deu-lhe uma certeza profunda de ir até o fim em seu ministério e, consequentemente, enfrentar qualquer ameaça. Note que a coragem do apóstolo Paulo não se baseava em si mesmo, mas no Espírito Santo. Por isso, serenamente, o apóstolo exortou os irmãos em Cesareia para que não impedisse de ir a Jerusalém. Atos 21, 13, mas Paulo respondeu: "O que fazeis vós, chorando e magoando o meu coração? Porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus." Então ele estava preparado até para isso. Porém, Deus ainda queria levar ele muito além, queria levar ele até Roma. Finalmente, aqueles irmãos entenderam que nada o deteria e disseram: "Faça-se a vontade do Senhor." Atos 21, 14.
Precisamos aprender a ter a serenidade do Espírito Santo em todas as nossas decisões. Então, temos que ter discernimento. Segundo subtópico, a chegada em Jerusalém. Paulo foi para Jerusalém acompanhado por alguns discípulos de Cesareia. Sua recepção em Jerusalém foi feita de muito boa vontade pelos irmãos da igreja. Atos 21, 17. Vamos ler também o 16, que diz: E foram também conosco alguns discípulos de Cesareia, levando consigo um certo Nasson, natural de Chipre, discípulo antigo com quem havíamos de hospedados. E logo que chegamos em Jerusalém, os irmãos nos receberam de muito boa vontade. A notícia de sua chegada rapidamente se espalharia pela cidade. A ocasião era festiva e Jerusalém estava recebendo judeus de todas as partes do Império Romano para a tradicional festa de Pentecoste. Paulo se depara com seus oponentes judeus. No dia seguinte, à chegada em Jerusalém, Paulo encontrou-se com os anciãos e Tiago, o irmão do Senhor, um dos principais líderes da igreja em Jerusalém. Então, a referência a Atos 21, 18, agora Gálatas 2, 9, traz referência apenas ao nome de Tiago, porque a ocasião é diferente, né? Em Gálatas fala do momento que Paulo esteve ali em Jerusalém, na ocasião do concílio, que fala em Atos 15. Ali todos ouviram do apóstolo o que Deus estava fazendo na vida dos gentios. Glorificaram a Deus pelas maravilhas que ele havia feito por intermédio do seu servo. Entretanto, os irmãos da igreja em Jerusalém não deixaram de mencionar a Paulo a acusação dos judeus que haviam recebido o evangelho, mas estavam presos ao judaísmo. Esses judeus queriam um cristianismo judaizante, com costumes e ritos, tais como a circuncisão, a guarda do sábado, entre outros. Paulo, porém, era a antítese disso tudo. Então, os judeus ali, de se admirar que aqueles crentes, que já haviam crido em Cristo, ainda permaneciam, cumprindo todos os ritos da lei. Não só a questão deles permanecerem cumprindo, mas de exigirem que os gentios também fizessem assim e criticarem Paulo por ensinar diferente. Então, eles acusavam Paulo, como diz lá em Atos 21, 20 e 22, na nova versão transformadora, diz o seguinte: Quando ouviram isso, louvaram a Deus e disseram: Você sabe, irmão, quantos milhares de judeus também creram, e todos eles seguem à risca a lei de Moisés. Mas eles foram informados que você ensina todos os judeus que vivem entre os gentios a abandonar a lei de Moisés. Ouviram que você os instrui a não circuncidar os filhos, nem seguir os costumes judaicos. Que faremos? Certamente eles saberão que você chegou. Então a gente vê que os judeus, que estavam ali naquele meio, ali em Jerusalém, viviam, um evangelho diferente, porque embora criam em Cristo, permaneciam na lei e criticavam Paulo por ensinar diferente, e já havia tido concílio, que eles haviam chegado ao consenso que nem os gentios tinham que ser impostas essas ordenanças aos ritos, mas esses judaizantes permaneciam praticando todos os ritos e exigiam que os outros também praticassem. E Paulo, então, não era bem quisto por eles. Terceiro tópico, acusações e a prisão de Paulo no templo. As acusações mentirosas contra Paulo. As acusações contra o apóstolo Paulo eram as seguintes: que ensinava que os judeus entre os gentios deviam se apartar da lei de Moisés e eles não deveriam circuncidar os filhos, nem andar segundo a lei de Moisés. Os judeus oponentes de Paulo torciam suas palavras e incitavam o povo a rejeitá-lo. Não obstante, Tiago e os anciãos da igreja fizeram a seguinte sugestão ao apóstolo: levar 4 homens que fizeram o voto de Nazireu, pagar as despesas deles, raspar a própria cabeça como demonstração de que praticava a lei. Ainda que isso de nada servisse para Deus, o apóstolo passou pelo ritual de purificação com os nazireus, a fim de entrar no templo. Então, Paulo, ele recebe a recomendação de Tiago. Para quê? Para evitar acusá-lo de estar blasfemando contra o templo, mas pelo contrário, Paulo obedece, sabendo que aquilo ali realmente não importava para a fé, mas como diz lá em 1 Coríntios 9, 20 a 22, diz o seguinte: E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei, para os que estão sem lei, como se estivessem sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei.
Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Então Paulo não queria confusão, queria, né, que ele não fosse acusado injustamente como fizeram depois. Né? Por quê? Porque embora ele estava ali com aqueles 4 moços que fizeram o voto de Nazireu, então eram judeus, né, legítimos, estavam ali no pátio do templo. É claro que no templo ninguém entrava no átrio, né? E percebemos que a acusação injusta, né, ele não escapou da acusação injusta, porque diziam que ele tinha introduzido gregos ali, né, gentios dentro do pátio, mas ele estava ali com aqueles moços que também eram judeus. Ora, todo seguidor de Cristo deve estar pronto contra as falsas acusações dos oponentes da fé, quer os de fora, quer os de dentro. Então Paulo tentou, né, evitar todo aquele transtorno, mas aqueles que tinham ódio dele acabaram incitando a multidão, fazendo falsas acusações, dizendo que ele tinha introduzido gentios ou gregos ali dentro do pátio do templo. Segundo tópico, a prisão do apóstolo e o enfrentamento contra os seus algozes. A maioria dos judeus da Ásia, que veio para a festa de Pentecostes ao ver Paulo no templo, começou a alvoroçar todo o povo, lançando mão ao apóstolo, acusando de inimigo de Moisés e profanador do templo. Então Paulo não fez isso. Gritando: homens de Israel, ajudem-nos, este é o homem que fala contra o nosso povo em toda parte e ensina todos a desobedecerem à lei judaica. Fala contra o templo e até profana este lugar, trazendo gentios para dentro dele. Atos 21, 28, na nova versão transformadora. Os homens que ouviram esses incitadores agarraram o apóstolo e o arrastaram para fora do templo, fechando suas portas. Essa gente começou a pedir o linchamento ou o apedrejamento de Paulo, e essa notícia chegou ao comandante chamado Cláudio Lísias. Este investigou o problema, prendeu e algemou o apóstolo, levando ao quartel-general que ficava na Torre Antônia, onde eram colocados os seus presos. Então, aproximando-se o tribuno, o prendeu e o mandou atar com as 2 cadeias. E lhe perguntou quem era e o que tinha feito. E na multidão exclamava de uma maneira, outros de outra. Mas como nada podia saber ao certo por causa do alvoroço, mandou conduzi-lo para a fortaleza. Não nos esqueçamos dos milhares de cristãos que têm sua liberdade cerceada por causa de sua fé em Cristo. Então, até hoje, né, a necessidade da coragem, aleluia, de enfrentar a morte, a ameaça de morte, aleluia, em favor, em prol do reino de Deus. Glórias a Deus, para pregar esse evangelho. Isso acontece hoje no mundo todo. Nós aqui temos essa liberdade, por enquanto. Deus tenha misericórdia de nós. Terceiro subtópico, Paulo dialoga com Lísias. No diálogo com Lísias, Paulo fala em um grego polido, e o comandante então descobriu que o apóstolo não era o sicário egípcio procurado nas regiões do Império. Esses egípcios levantaram uma sedição contra o imperador tempos atrás. E quando eu introduzi Paulo na fortaleza, disse Paulo ao tribuno: é-me permitido dizer-te alguma coisa? E ele disse: sabes o grego? Não és tu, porventura, aquele egípcio que antes destes dias fez uma sedição e levou ao deserto 4.000 salteadores, né, ou assassinos? Então, em Atos 21, 37 a 38. Como Paulo se declarou cidadão romano, Lísias não mais o confundiu com esse sicário e mudou a forma de tratamento com o apóstolo. Né? Então, o tribuno achava que era apenas um mercenário, um arruaceiro, ou quem sabe, esse sicário, né, esse assassino egípcio que fazia a sedição no meio ali, né, já tinha feito algum alvoroço anteriormente, e o tribuno pensava: será que é ele que eu estou aprendendo agora? Mas quando ele viu Paulo falando em grego polido, Paulo também se declara romano, cidadão de Tarso, né, cidadão romano de nascença, aí o comandante já tratou ele diferente. O comandante concordou, de modo que Paulo ficou em pé na escadaria e fez sinal para o povo se calar. Logo, em silêncio profundo, envolveu a multidão e lhes falou em aramaico, o idioma deles. Atos 21:40, nova versão transformadora. Né? Na Almeida Revista Corrigida vai falar que falou em hebraico, mas sabe que o hebraico é a língua culta, né? A língua dos ritos, da lei, ou seja, o povo pouco falava hebraico. Né? O povão falava aramaico, era o dialeto hebraico, o dialeto hebreu, mas a língua hebraica ela era mais utilizada, né, nas escrituras.
Então, na liturgia, os sacerdotes que tinham domínio, Paulo também tinha, porque era um fariseu. Mas para falar com o povo, ele falou em aramaico. A versão nova, a versão transformadora, está melhor traduzida esse texto. Mesmo ferido pelos açoites, marchado com o próprio sangue, mas estimulado pelo sentimento de martírio pelo seu Senhor, o apóstolo não perdeu a oportunidade de usar sua defesa para proclamar o Evangelho. Eis a razão de o apóstolo padecer pelo nome de Jesus, proclamar o Evangelho para as pessoas que odiassem. Então, Paulo, mesmo sendo ferido, como já citou, foi apedrejado. Lá em Filipos ele foi preso, foi amarrado aos pés, ao tronco. Mesmo assim, em toda a situação, toda a ocasião, ele pregava o Evangelho, como diz a palavra. Prega a palavra, né? Esteja preparado que a ocasião seja favorável, quer não. Corrija, repreenda, encoraje com paciência e bom ensino. Segundo Timóteo 4,2, nova versão transformadora, né? Então, em tempo e fora de tempo, Paulo pregava. Às vezes somos provocados por Deus e percebemos que sua vontade é para que o Evangelho seja anunciado por meio de nós ao enfermo do hospital, ao preso numa penitenciária, ao viciado numa cracolândia ou em qualquer outra circunstância desconfortável que Ele nos colocar. Estejamos atentos para os caminhos que o Espírito Santo quer nos levar. Né? Às vezes até adoecemos, paramos em um hospital nesse propósito. Né? Deus quer que a palavra chegue a alguém ali que está, aleluia, carente de ouvir o Evangelho, de se salvar. Talvez seja até a última oportunidade de Deus nos levar até ali. Então pregue em tempo e fora de tempo. Glórias a Deus. Como diz na nova versão transformadora, esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não. Glórias a Deus. Então vemos aqui, é claro que Paulo não foi morto ali naquela situação. Paulo ele vai preso, ele tenta se defender ali na porta da fortaleza, os judeus não querem ouvir, depois ele é levado a Caifás, né, e ele se defende também, ele conta todo o relato ali, desde quando ele encontrou com Jesus, aleluia, e a Bíblia diz que, né, gera um grande ódio ali no meio daqueles opositores, que chega ao ponto de um grupo ali, né, cerca de 40 homens, conforme diz aqui em Atos 23, eles se propõem ali não comer enquanto não matasse Paulo. O sobrinho de Paulo, né, o filho da irmã de Paulo, no verso 16 diz: e o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido acerca desta cilada, foi e entrou na fortaleza e o anunciou a Paulo. Aí Paulo pede para ele anunciar isso ao tribuno. O verso 20 diz: e disse ele: os judeus se concertaram, orgar-te que amanhã leves Paulo ao conselho, como tendo inquirido ele mais alguma coisa ao certo. Mas tu não os creias, porque mais de 40 homens dentre eles lhe andam armando ciladas, os quais se obrigaram, sob pena de maldição, a não comerem nem beberem até que tenha morto, e já estão apercebidos esperando de ti promessa. Então eles fizeram aquele plano, iam convocar Paulo para mais algum interrogatório, mas tinha esses 40 aguardando para matar Paulo e fizeram até um voto de não comer enquanto não fizesse isso. Aí, né, Cláudio Lísias então pega Paulo, manda para Cesareia, aos cuidados do governador Félix, e ele fica ali cerca de 2 anos, né, se defende ali frente a Félix, frente ao governador que o substitui, Festo, depois Agripa, e ele apela então para ir para Roma, né? Como romano ele apela a César, então tudo cumprindo ali o plano de Deus para que Paulo chegasse até Roma. Também em Roma ainda não acabou a carreira de Paulo, glórias a Deus, porque Deus tinha dito, né, antes, quando Paulo estava preso ainda em Jerusalém, Deus havia dito lá em Atos 3:11, e na noite seguinte, apresentando-lhe, o Senhor disse: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Glórias a Deus. Então Deus está cuidando de Paulo, aleluia, cuidou inclusive no barco, aleluia, quando Paulo estava indo ali no caminho de Malta, e o barco estava a naufragar, mas também Paulo anima ali os marinheiros dizendo: porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo,
dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Glórias a Deus. E o barco, então, todos que estavam ali não pereceram, foram para a ilha de Malta, os irmãos conhecem a história, e Paulo, por onde quer que ia, em tempo e fora de tempo, ia pregando, anunciando, até ser preso lá em Roma. Ficou 2 anos em prisão domiciliar, mas lá em Filipenses ele diz que toda a guarda pretoriana teve que ouvir, glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor, o Evangelho através de Paulo. E na Bíblia de Estudo Pentecostal, o versículo 30 do capítulo 28 diz: e Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação, que é lugar, e recebia todos quanto vinham vê-lo. E no comentário dessa Bíblia vai dizer o seguinte, na Bíblia de Estudo Pentecostal: a história da igreja primitiva escrita por Lucas termina aqui. Paulo permaneceu em prisão domiciliar por 2 anos. Tinha licença de receber visitas, às quais pregava o Evangelho. O que aconteceu a Paulo depois, segundo geralmente se crê, é o que se segue. Durante esses 2 anos, Paulo escreveu as epístolas aos Efésios, Filipenses, Colossenses e a Filemão. Em 63 depois de Cristo, aproximadamente, Paulo foi absolvido e solto. Durante uns poucos anos, continuou seus trabalhos missionários e talvez tenha ido até a Espanha, conforme planejara em Romanos 15, 28. Durante esse período, escreveu 1 Timóteo e Tito. Foi preso de novo cerca de 67 depois de Cristo, levado de volta a Roma. 2 Timóteo foi escrito durante esse segundo encarceramento em Roma. A prisão de Paulo só terminou ao ser ele decapitado, sofrendo martírio sob o imperador romano Nero. Então, Paulo não encerrou a carreira em Jerusalém, glórias a Deus, mas Deus queria que ele padecesse ali, e ele continuou a obra até ser decapitado em Roma, na sua segunda prisão, ali no momento que afligiu ali a perseguição por Nero aos cristãos. Glórias a Deus. Deus é fiel e cuidou do seu servo, aleluia. Por isso que o Espírito Santo disse que não era para ir, mas o Espírito Santo disse: vai padecer, vai sofrer. Mas Paulo tinha convicção que ele tinha que fazer aquilo para cumprir toda a carreira que o Senhor o havia proposto. Concluindo, a atitude de sofrer pelo nome de Jesus tem sido abandonada nos tempos modernos. A visão que Paulo tinha da missão evangelizadora o fazia enfrentar toda e qualquer oposição e sofrimento. O apóstolo podia dizer: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Graças a Deus. 2 Coríntios 4, versículo 17. Então louvamos a Deus pela vida desse homem de Deus que nos dá maravilhosos exemplos. Aleluia. Próxima lição, concluindo o trimestre. É um trimestre também glorioso que estamos estudando aqui a vida de Paulo. Vamos falar sobre a sua gloriosa esperança, a gloriosa esperança do apóstolo. Graças a Deus. Vamos orar, agradecer a Deus por esse momento maravilhoso de estudarmos a sua palavra. Santo de Israel, mais uma vez te agradecemos, Pai. Pedimos uma bênção especial na vida de cada um, Senhor Jesus, que o Senhor possa fortalecer, Pai, aquele que está cansado, Pai, aquele que está sobrecarregado, Pai, que o Senhor possa dar alívio, Senhor Jesus. Fortalecer e avivar, Pai, essa maravilhosa esperança que devemos ter e a certeza de que servimos a um Deus, aleluia, fiel, um Deus que cuida de nós, um Deus que caminha conosco durante toda a nossa carreira. Possamos combater o bom combate, como Paulo fez, Senhor Jesus. Abençoa a tua igreja, continua visitando, Pai, todos aqueles que acompanham a Escola Bíblica Dominical, dando uma bênção especial, em nome de Jesus. Amém. Por tudo isso dizemos que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito seja conosco, hoje e para todo sempre. Amém.